Estamos à beira da Terceira Guerra Mundial. Essa pergunta, esse questionamento veio à tona nos últimos 10 dias devido às tensões militares entre Índia e Paquistão. Nesse vídeo a gente vai tentar entender um pouco do que torna esse conflito, essa questão tão importante e diferente das outras que ocorrem no mundo. Então, ambos os países eles ficam localizados aí na Península Indiana, ao sul da Ásia, sendo ambos os países com um território bem considerável, a Índia o sétimo maior país do mundo e o Paquistão no top 20 dos maiores países do mundo. A Índia é o país mais populoso do mundo e também a quarta maior economia do mundo. Então a Índia é um colosso, ela é um colosso gigante no nível de Estados Unidos, China e maior que a Rússia em quase todos os sentidos aí. Por exemplo, a título de comparação. E o Paquistão sendo o quinto maior país do mundo em população. Então esse é um conflito que envolve literalmente dois gigantes. Uma questão muito importante entre os dois aí é devido à fronteira deles, e aqui é onde surge a origem do conflito basicamente. Então tanto o Paquistão quanto a Índia, eles controlam e eles compartilham essa região aqui ao norte, que é a Caxemira. Essa é uma região montanhosa, uma região onde nascem os rios mais importantes da Índia e do Paquistão. Uma região montanhosa e uma região que também faz fronteira com a China. Então, uma região extremamente importante para ambos os países e a origem do conflito. A geografia dessa região, como eu citei antes, é a origem dos rios. Então, o rio mais importante do Paquistão nasce na Caxemira e o rio mais importante da Índia, que é o Ganges, também nasce na Caxemira. Porém, eles nascem na parte indiana da Caxemira. Então, grosso modo, o Paquistão depende do controle da Índia para o seu recurso fluvial, para ter recursos hídricos. Religião é outro ponto extremamente importante aqui que separa esses dois países. A Índia, o maior país hinduísta do mundo, onde quase 2 bilhões de hinduístas moram, é um país onde o único país no mundo onde os islâmicos sofrem perseguição é na Índia. E o Paquistão, ao contrário, é uma república islâmica, E a Caxemira tem maioria islâmica. Porém, a parte do sul da Caxemira, mesmo sendo islâmica, é controlado pela Índia hinduísta. Então aqui a gente já tem um estopim de tensões, E o histórico, então a região da Caxemira, as fronteiras, elas foram decididas lá em 1947, com a criação da ONU. E de lá para cá, nenhum dos dois países aceitou muito bem essa partilha. Em 1962, a China entrou nessa confusão aí, e com acordos bilaterais tanto com a Índia quanto o Paquistão, a China conseguiu controlar uma parte da Caxemira. Porém, a parte é reivindicada pelos dois lados, O Paquistão reivindica a parte chinesa e indiana e a Índia reivindica a parte também paquistanesa e chinesa. Então, nunca se acertaram definitivamente. Em 1971, a Índia apoiou a independência de Bangladesh, que fazia parte do Paquistão. Mesmo estando distante territorialmente, era parte do Paquistão. A Índia apoiou massivamente a independência de Bangladesh e isso botou mais lenha nessa fogueira aqui. Botou mais tensões no conflito entre Paquistão e Índia. Em 2019 foi o último episódio aí de tensão na fronteira dos dois países, na Caxemira, que foi uma repressão violenta da Índia aos movimentos de independência que tentaram ser realizados na Caxemira. E a última tensão, semana passada, foi um ataque terrorista por parte de terroristas paquistaneses contra indianos, onde eles mataram 28 turistas indianos num ataque à bomba. E de lá para cá isso desencadeou uma série de restrições, de medidas diplomáticas entre um país e o outro. A Índia vetou acesso à água, então ela cancelou um acordo hídrico e gerando uma boa deficiência hídrica, principalmente ao norte do Paquistão. E o Paquistão fechou o espaço aéreo para a Índia, não permite nenhum voo indiano passar por ali, causando um grande transtorno. E essas medidas, essas restrições, elas deixaram ambos os países aí à beira de um ataque militar. Inclusive, quando esse vídeo estiver no ar, talvez a Índia já tenha lançado uma resposta militar contra o Paquistão.
E no tocante à parte militar, são outras duas potências, né? Dos 9 países com armas nucleares do mundo, 2 estão aqui. Então, Paquistão e Índia são 2 dos 9 países com armas nucleares. A Índia tem um exército absurdo aí, é o segundo maior exército do mundo, talvez o primeiro, com 5 milhões de militares. E o Paquistão também tem um exército bem considerável de 1 milhão de militares. Então, são potências militares. Nenhum outro conflito no mundo, nenhum outro conflito desde a Segunda Guerra Mundial envolveu potências, assim, países tão gigantes em economia, em militarismo, em território. Então, esse é um, um conflito de magnitude única hoje no mundo. E o impacto disso na geopolítica mundial? O Paquistão é um aliado da China e a Índia é um aliado dos Estados Unidos. Então, é uma situação extremamente delicada e ambos os países, né, tanto a China quanto os Estados Unidos, vão tentar evitar esse conflito ao máximo, porque é um conflito que arrastaria o mundo à beira de uma terceira guerra mundial, com toda certeza. Então, é um conflito que não é de interesse de ninguém. Porém, tanto a Índia quanto o Paquistão, eles gozam de uma autonomia única, devido a serem países gigantes aí. Eles não dependem muito de acordos de geopolítica mundial. É tipo o que o Putin fez com a Rússia, né? Eles têm autonomia para invadir um ou outro a hora que quiserem. Porém, sendo ambas potências nucleares, isso é extremamente perigoso.